No último dia 10, o senador Sérgio Petecão entregou à Comissão de Constituição e Justiça o seu relatório com voto pela aprovação na íntegra do Projeto-Lei 378. Esse projeto libera o porte de armas no país. O projeto, que é de autoria do senador Hilder Moraes, entre outras medidas, revoga o atual Estatuto do Desarmamento. Independente de qual seja a sua posição sobre esse assunto, é certo que o seu desejo, assim como o meu, é viver em um cenário com maior segurança. Mas para isso acontecer, é melhor a população estar armada ou não? Para tratar deste assunto polêmico, recebemos no Vivendo a Palavra de hoje o tenente Francisco Craveiro, da PM do Estado de São Paulo. Tenente, seja muito bem-vindo ao Vivendo a Palavra, para a gente tratar esse assunto tão difícil, né? A primeira pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: na sua opinião, o porte de arma liberado no Brasil vai aumentar ou vai diminuir a violência? Bom, eu acredito que vai diminuir, né? Se a gente tiver se o cidadão comum tiver uma facilidade para adquirir uma arma, isso com certeza vai diminuir a criminalidade, mas é uma opinião minha, né? O que a gente vê muito acontecer é que muitas pessoas especulam o que pode acontecer. Tem um monte de gente que acaba querendo inventar teoria ou ser dono da razão. O que existe em matéria palpável é que nós restringimos a posse e o porte de arma aqui no nosso país e a criminalidade só aumentou, isso é fato, né? Ao contrário de outros países aí que têm uma facilidade de acesso à arma de fogo e a criminalidade diminuiu. Além dessa questão estatística, né, da comparação do antes e depois. Antes, uma condição menor de criminalidade, hoje, mesmo com a restrição do uso da arma para o civil, aumenta a violência, a criminalidade. Por que você acha que liberando o porte vai melhorar essa questão, vai diminuir a criminalidade? Porque a pessoa vai ter direito à defesa. Hoje o crime acontece de uma maneira banalizada porque o agressor, ele sabe que a vítima dele ela está indefesa. Na maior parte das vezes ela vai estar indefesa. E um outro contraponto também é a situação penal do país, né? No meu entendimento, o que mais reduz criminalidade é punição, né? Além da medida socioeducativa, de se dizer que temos que reenquadrar, né, o criminoso na sociedade, toda pessoa que comete um crime ela tem que ser punida. Ela cometeu um crime, ele tem que ser punido, né? E a falta de punição, tá, por conta da legislação atual, é o que mais leva ao aumento da criminalidade, no meu entendimento. Atualmente, quem é que pode portar uma arma? Atualmente? Qualquer pessoa do povo pode portar uma arma desde que ela passe por uma série de requisitos, algumas exigências, tanto na legislação federal quanto na legislação específica para a natureza de caçador e colecionador e atirador do Exército. Então, são duas categorias. Você, como pessoa civil, pessoa comum, junto à Polícia Federal, vai providenciar a documentação, fazer uma série de exames, exame prático de tiro, de capacitação, vai passar por um exame psicológico, né? É como se fosse tirar uma carta, e aí você vai tirar o documento, vai poder comprar essa arma documentada e ter a posse dessa arma na sua residência, né? O que mudaria? Porque, pelo que você falou, então, eu posso comprar. Sim. Posso comprar e posso ter uma arma. Desde que você não tenha antecedente criminal, certo, então você pode ter uma arma. Então, o que é válido para mim é válido para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Por que então se diz que o porte não é liberado? O que mudaria então na lei, na prática? Então, o que se estudam em mudar é que haja uma facilidade para que as pessoas consigam adquirir essa arma. Porque hoje o processo ele é um pouco, vamos dizer, o processo para que a pessoa comum consiga ter uma arma na sua residência, ele, além de ser um processo difícil, ele é demorado, né? Então, até que a pessoa consiga romper todas as fases e fazer o exame, o credenciamento e toda a documentação, como é burocrático, a pessoa acaba achando que não é possível ter essa arma. Mas é possível sim, qualquer pessoa do povo, desde que atenda aos requisitos da legislação atual, né? Não ter passagem, né? Não ter antecedentes criminais e
e se adaptar aos requisitos da lei, que é o exame prático, a capacitação de tiro e o exame psicológico, ela pode ter a posse da arma na residência dela. Você colocou essa condição aí do que a pessoa faz, né? Você colocou, acho que, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, tá? Pode ter a arma a pessoa para uso de caça, alguém que trabalha com uma atividade que exija isso e o colecionador. Não, na realidade a gente chama de CAC, tá? Essa é uma outra categoria que é um outro caminho, né? Que muitos hoje usam a arma para fins esportivos ou para um fim de caça até mesmo, né? Ou coleção. Então essa categoria, a documentação é toda através do Exército, e então não é a mesma situação da Polícia Federal, né? E a legislação acabou sofrendo algumas mudanças e até ficou um pouco mais permissiva em relação até o porte da arma no deslocamento dentro do veículo para um clube de tiro. Então o Exército ele tem esse cadastramento dos colecionadores, atiradores e caçadores, né? E a pessoa também vai passar por uma série de requisitos que também são o exame de análise de antecedente criminal, vai passar por uma habilitação de acordo com o armamento que ele deseja possuir ou atirar em instante de tiro. Ele vai ter que se filiar a um clube de tiro, ele vai ter que comprovar frequência no clube de tiro, ou se for colecionador, para ele ter essas armas em casa, também ele vai ter que passar por todo esse processo, né? E é através do Exército que essa documentação tem que tramitar. Então são duas situações diferentes, né? Lembrando que o porte de arma é diferente da posse da arma, né? O porte é aquele que o indivíduo tem a condição de poder ter a arma na cintura e deslocar com ela em via pública, né? Desde que não ostensiva, ele vai poder transitar com ela de um ponto a outro, né? Então ele vai poder portá-la consigo, né? E a posse seria você ter esse armamento dentro da sua residência, né? De uma maneira a você defender o seu patrimônio e a sua vida, a sua família. A posse é mais fácil do que o porte. Hoje, você ter hoje no Brasil não existe a condição de porte, tá? A condição de porte de arma, ela é muito rigorosa e é a Polícia Federal que concede a parte de porte de arma. O que existe hoje através do Exército é que nas categorias de atirador, caçador e colecionador, durante o deslocamento, isso está previsto na portaria, né, o colecionador, ou atirador ou caçador, que é o CAC, ele pode transportar o seu material bélico com uma arma municiada com ele. A questão da mudança da lei não está necessariamente em ir lá e comprar, está em você poder usar aquela arma no dia a dia, tê-la com você onde você for. Sim. Sim, é um dos pontos que pode mudar, né? Pode ser modificado. Você tem o direito de transportar sua arma no porta-luva do seu carro e se achar que é necessário usá-la, né? É um dos pontos que eu acho que a lei venha a alterar. No dia a dia, vendo as ocorrências e tudo mais, são muitos casos de acidentes dentro de casa, criança pegando arma do pai, coisas do tipo, ou não? Não, é muito mais fácil a gente socorrer um acidente que a criança brincando caiu a televisão em cima dela do que ela se acidentou com uma arma. Porque esse é um dos argumentos daqueles que são contra, né? Não. Se você tiver uma arma lá, Se a gente seu filho vai pegar... Se a gente for levar essa teoria em consideração, não se vende mais faca no Brasil. Vamos proibir a venda de faca. Ninguém pode ter mais uma faca em casa, porque você com uma faca pode cometer um homicídio, uma criança pode se cortar ou cortar o dedo. Então não vamos vender mais faca. Ou então não vamos vender mais automóvel, porque existe crime de trânsito. Ninguém mais vai ter carro. Vamos proibir as pessoas de terem carro, porque a gente diminui o índice de morte no trânsito, né? A gente tem um boi com um carrapato, a gente mata o boi. Não é por aí, né? A gente tem que cuidar da ferida. Exatamente. E não matar o animal. Então, é uma questão que vai direto no ponto cultural, né? E tem que ter uma mudança, assim, de cultura dentro do país com relação a se ter uma arma, portar uma arma, transportar uma arma, né? Isso só com o tempo e com muito cuidado e com muita instrução que
a gente vai conseguir chegar num consenso, num ponto em que as coisas acontecerão de uma maneira natural, né? Agora, sem dúvida que, no meu entendimento, precisa mudar, né? O cidadão precisa ter direito à defesa. Esse é o primeiro ponto. O estatuto atual defende para maiores de 25 anos. A proposta na mudança do estatuto seria trazer isso para 18 anos. O que você pensa disso? Você acha que alguém com 18 anos tem condição de portar arma ou manteria essa questão do 25 para cima? O nosso policial militar ele é formado com 19 anos, 18, 19 anos. É a idade mínima para ingressar na polícia. Na realidade a idade mínima ela está condicionada ao término do segundo grau. Que geralmente é nesse período, né, 17, 18 anos. Isso, justamente. Então a própria lei é contraditória, né? Porque como é que o policial tem 18 e tem a capacidade de ficar? Na minha turma de academia, quando eu entrei em 1999, existia mais de um aluno que não tinha 18 anos completo, que ele tinha ingressado na condição de militar, né? Ele ia passar a ter instrução com arma de fogo e ele precisou da autorização dos pais para poder ter essas instruções. Como era um curso de 4 anos, quando nós nos formamos, ele já tinha completado a maioridade, inclusive a maioridade penal e civil. Mas eu acredito que se a gente tem a responsabilidade, as coisas vão acontecer, né? Tenente, nas incursões, quando as armas são apreendidas, essas armas apreendidas, elas são, na maioria, fruto de o ladrão que foi lá e roubou do civil, que tinha o porte, que tinha documentação, ou desde a origem elas já estão ilegais? Porque um dos argumentos também que se usa é o seguinte: tá, se coloca a arma na mão de toda a população, os bandidos vão lá, vão roubar e vão se armar a partir do que foi lá legalmente e comprou. Hoje, como é que é? As armas que estão nas mãos dos bandidos vêm do cidadão que foi e comprou e eles tomaram do cidadão ou não? Quando vocês pegam nas apreensões que são feitas, né? A maior parte dos armamentos hoje que são apreendidos no Brasil na mão de criminosos, eles têm uma origem que, muito provavelmente pela fronteira, que é uma arma ilícita, né? Não é uma arma que teve documentação, não foi vendida propriamente dentro do país, com documentação. Às vezes acontece a gente recuperar alguma arma que foi roubada ou furtada dentro de alguma residência, mas é um número bem menor em relação ao número das armas que entram através das fronteiras e que entram de maneira irregular. Vocês, policiais, vocês podem usar outra arma que não seja a da própria polícia? O policial ele pode utilizar, sim, desde que ele esteja autorizado, um armamento que seja dele particular no serviço. Essa autorização de legislação, documentação, como é todo o processo burocrático que a gente já falou, ou uma questão de autorização gerencial mesmo do Não, é superior? uma questão interna, né? Porque o policial, quando ele vai comprar a arma, ele já, vamos dizer assim, ele já passou por todos os exames de capacitação e é monitorada essa capacitação anualmente. Então, meio caminho andado já. Todo ano o policial ele tem que fazer o exame anual, ele faz um periódico, a gente faz um curso todo ano de aprendizado, né? Onde é feito o teste de tiro, teste físico. Então, o policial, ele estando no serviço ativo, ele pode adquirir uma arma e ele vai pular uma boa parte dessa tramitação de documentos. Inclusive, a polícia, a nossa PM aqui, a gente consegue comprar direto do fabricante, né? Existem algumas promoções, a gente compra a arma diretamente com o fabricante e o próprio o Centro de Suprimento e Manutenção de Material Bélico da Polícia Militar acaba fazendo esse registro junto ao Exército. Facilita para vocês se equiparem melhor, né? Facilita para o policial militar para que ele adquira sua arma particular, e se ele achar que existe essa necessidade, que por uma conta de aptidão, e se for um calibre que também é permitido dentro do uso policial, ele vai poder usar no serviço operacional. A parte que a gente tem que frisar, né, que as armas apreendidas vêm do caminho legal ou um caminho ilegal, né? O que, mais uma vez, eu quero ressaltar é o que dá certo, o que deu certo lá fora e o que a gente tem que copiar e tentar copiar, né? É a punição. Então, mais uma vez, eu vou falar de punição. O crime que é cometido com o uso de arma, vamos citar mais uma vez os Estados Unidos, né? Existem alguns outdoors, tal, tem uma campanha muito forte em cima disso.
Porque uma coisa é você comprar uma arma de fogo, outra coisa é você saber o tamanho da responsabilidade que é ter uma arma de fogo, né? Então lá, essa campanha ela fala o seguinte, são 10, 20, 10, 20 ou perpétua. 10, 20 ou perpétua. O que é o 10, 20 ou perpétua? Que a pessoa que cometeu um crime, se ela estiver utilizando uma arma de fogo, o simples fato dela estar portando uma arma de fogo, ela vai ter um aumento de 10 anos na pena que ela vai tomar. Então, se for um roubo, vai ser a pena do roubo mais 10 anos. Isso nos Estados Unidos. Isso nos Estados Unidos. Se ela cometer o roubo com uma arma de fogo e causar uma lesão em alguém, se ele der uma coronhada, der um tiro e por acontecer de não matar você e causar uma lesão em você, né, ou por uma coronhada ou por um disparo, é 20 anos. Então é 20 anos mais a pena do roubo. E a perpétua é o seguinte, se ele usar a arma e matar uma pessoa, é prisão perpétua. Então essa questão do 10, 20 ou perpétua é bem explorada lá e existe muita propaganda porque é o lado responsável de ter uma arma, né? E é por isso que acaba funcionando. A gente tem a diminuição dos índices de criminalidade lá porque a pessoa que vai pensar em cometer um crime, ele vai pensar duas vezes porque ele sabe que a cana é dura, a tranca é dura, né? Ele vai ficar preso efetivamente. Imaginando uma questão da liberação do uso, da compra, facilitação de todo esse processo, você imagina que alguma restrição deveria ser feita no tipo de arma? Como que você imagina isso, né? Até que tipo de arma um civil pode portar e ter? Onde você colocaria restrições? Não, a gente já falou da questão dos exames e tudo mais, mas qual seria a restrição que você colocaria? Até aqui pode, daqui para frente... Hoje já existe uma restrição, que são os calibres de uso permitidos, os calibres de uso restrito, né? Até o calibre .38, aqui no Brasil a gente tem como calibre permitido. Então o 22, o 32, né? A 765 é um calibre semiautomático, ou mesmo o 38, o calibre 380 é um calibre semiautomático. São calibres permitidos, né? Você manteria isso? Qualquer pessoa pode. Não, eu acho que tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar. Principalmente para posse, né? E existem os calibres que são restritos ao uso militar, né? E que alguns a gente tem, como policial militar, a gente tem acesso e alguns ainda não temos acesso. A mudança que você sugere seria para mais ou para menos? Para mais. Para mais. Para mais. Sem dúvida, para mais. Permitir mais. Permitir mais. Porque esse tipo de armamento você entende que é deficitário? É o direito de você defender a sua propriedade, a sua vida e a vida da sua família. Certo? Então, se você tiver que colocar um canhão dentro da sua casa para defender a sua vida, você vai colocar um canhão. Você entende eu acho que é o necessário. Eu não quero fazer média aqui, nem apologia, mas a gente tem que ter o meio necessário para se defender, né? E mais uma vez eu quero tornar a falar. Não adianta a gente liberar a venda de arma ou aumentar a acessibilidade à compra, né, da arma no Brasil, se a gente não tiver uma mudança cultural, uma mudança na legislação penal, porque aí sim, com certeza, vai piorar a situação. Então a gente tem que ter um endurecimento no conjunto de leis, né? A gente tem que ter uma maior punição a quem comete crime e o direito do cidadão defender a vida dele. Isso seria uma coisa mais próxima do que eu penso ser o mais ideal, né? Além da situação que é a conscientização, né, da responsabilidade que o indivíduo ele passa a ter o momento que ele adquire uma arma e quando ele passa a portá-la, principalmente em trânsito, em via pública. Falando nessa questão da capacitação, da responsabilidade, da consciência, você acha que o Brasil hoje tem estrutura para capacitar? Vamos imaginar que a partir de 1º de janeiro está liberado. Tem que fazer o exame, tem que fazer o treinamento. O país hoje tem estrutura para treinar pessoas? Para usar a arma? Não, a estrutura existe sim, que ela vamos dizer assim, existem vários instrutores que são credenciados na Polícia Federal e que exercem até como atividade deles essa capacitação. Mas o caso é se a população está preparada realmente, né? Eu acho que não é nem a questão de você aprender a usar uma arma, é você ter a consciência
do que representa ter uma arma junto consigo. Eu, sinceramente, não sei se a curto prazo seria o ideal. A gente, antes de acontecer, e isso não é campanha nem demagogia, antes da gente liberar ou facilitar de uma maneira muito grande o acesso à arma de fogo, tem que existir uma reestruturação na legislação penal. Se não vier acompanhada de uma reestruturação na legislação penal, em que o indivíduo que é pego cometendo um crime, ele vá ficar, vamos dizer assim, preso, se não tiver, porque infelizmente a criminalidade hoje não acredita mais no cumprimento da pena, né? Acabou que muitos dos crimes que a gente acaba prendendo o indivíduo na rua, você prende 1, 2, 3, 4 vezes, o indivíduo reincidente quanto mais na prática de crime, né? E conversando ele fala, senhor, eu vou sair e vou fazer de novo. Porque na audiência de custódia eu estou na rua. É costumeiro a gente ouvir isso, né? Então, enquanto não tiver essa consciência de que se cometer um crime, né, principalmente um crime com arma de fogo, ele vai ficar preso, não adianta a gente pôr arma na rua, porque aí a gente vai piorar a situação. Perfeito. Até que ponto vale tudo para a defesa pessoal? No meu entendimento vale tudo. Principalmente no meu entendimento que sou militar. Que se eu for pego no meu horário de folga e identificado como policial, eu não preciso nem falar para você o que acontece. Então eu tenho que estar pronto para me defender a todo momento. No meu horário de folga também, né? O cidadão comum, que ele não atua diretamente, né, não lida com a repressão ao crime, né, ele tem um ponto mais tranquilo, porém ele tem que ter ele tem que ter o consentimento, né, ele tem que ter a ciência de que se ele resolver andar armado, ele tem uma responsabilidade a mais, que é uma arma. E uma arma é um potencial lesivo grande, né? Então, se vale tudo para a defesa, que preço que você dá na sua vida? Muito importante. Você acha que você iria mensurar se você ia usar um revólver pequeno ou um grande para salvar a sua vida? Não. Você ia usar uma arma de fogo, usaria independente do calibre que ela fosse, né? O que fosse garantir a sua vida. Exato. Então, é o que a gente está falando. Na atual conjuntura, né, se o cara tiver que ter um tanque de guerra no quintal para defender a vida dele, né, mas tudo tem que ser mensurado e tratado de uma maneira com muita consciência, e até que a população tenha esse nível de conscientização. Se liberar a arma antes disso, só vai causar mais prejuízo. Falta um preparo de um todo para que isso aconteça. Sim, né? um preparo no todo, desde da nossa lei penal até a própria criação, né, do indivíduo na sociedade. Que hoje a nossa juventude não está mais acostumada com arma, né? Eu vou dar um exemplo, eu venho de família militar, mas eu lembro que meu pai, a primeira arma dele, ele me contou que comprou no shopping, numa loja de shopping, né, uma loja de departamentos. E aí, hoje, com a mudança da legislação, a gente tem as casas específicas aí que acabam trabalhando com esse material. Mas fora do Brasil, a gente tem material bélico vendido em supermercado. O cara vai no mercado e ele compra uma caixinha de munição. Isso é uma questão de cultura. A população ela já está preparada para aquilo. Não é mais motivo de choque. Aqui no Brasil, se você falar amanhã que vai vender munição e arma no mercado, vai causar choque, porque a população não está preparada ainda. Então tem que ser reinserido esse costume aos poucos, né? E a nossa população ela tem que ter essa consciência do quanto é perigoso, o cuidado que tem que se ter ao ter uma arma, ao sair portando uma arma. Então é isso aí. Você acha que o desejo da população num todo é mais favorável à liberação ou à manutenção como está? Não, já foi feito um plebiscito, né? Uhum. Foi feito um plebiscito e 2005, maioria,
pediu para que fosse liberado a compra e o porte de arma, né? E até hoje ainda não foi atendido o plebiscito. A gente continua mantendo uma certa restrição para a compra de armamento, mas eu não vejo que a população receba compre uma arma para ter em casa. Isso vai resolver todos os problemas de segurança, né? Esse anseio por ter uma arma é mais uma situação de insegurança que às vezes a pessoa tem, né? Uma fragilidade que, tendo uma arma, ela vai satisfazer ou vai conseguir corrigir essa fragilidade. E não é assim, né? É um conjunto que opera todo o sistema. O desejo por ter a arma é o reflexo do sentimento de insegurança, né? De insegurança. Da impunidade, né? Então, sim, a pessoa começa a desejar fazer sua própria segurança, uma vez que ela não porque não o Estado vê é isso. dono do monopólio da segurança. Não corre-se um risco. Ok, libera-se a arma, a pessoa se sente mais segura. Desse mesmo sentimento, mas agora não pela segurança, mas pela justiça, também vir? Porque eu concordo plenamente contigo que o problema não é só ter a arma, é toda uma legislação que é conivente com o erro que precisa ser mudada, né? A sensação de impunidade, desde os crimes de colarinho branco até o crime lá de baixo, é a sensação que todo mundo tem. Ok, eu estou me sentindo com medo, então eu tenho desejo e vou lá e compro a arma. A violência pode até diminuir, mas a impunidade, se as leis não mudarem, evidentemente, vai estar lá. E se despertar um desejo em todo mundo que agora tem arma, de ir lá e fazer a justiça, também isso não é perigoso? Não, eu não vejo, porque a pessoa que ela tem o perfil de ser certa e honesta, ela vai ser certa e honesta. Você, como cristão, você tiraria a vida de alguém Não. se não fosse para Se salvar não a fosse sua? para salvar a minha, de forma nenhuma. Então, é bem por aí. A gente dentro da gente tem o que é o correto, o ético, o moral, o que deve ser feito, o que cada um deve fazer, né? Existe essa balança dentro de cada um de nós, né? E agora, todo o preparo para se ter a arma é como o senhor mesmo disse, é a questão social, é a questão cultural, né? A questão penal, né? A reestruturação do Código Penal. É muito interessante isso que a gente está conversando, porque em Israel, no período bíblico, se tinha aquilo que era chamado de cidade-refúgio. E a cidade-refúgio era o lugar para onde ia pessoas que cometiam crimes, levavam alguém a óbito, ou, não vou dizer crime, porque para Israel isso não era um crime, você matar por legítima defesa, ou até quando aconteciam acidentes que levavam à morte de outras pessoas, para que a família não fosse lá e matasse o que causou a morte, esse que causou era enviado para a cidade-refúgio. A cidade-refúgio era um lugar meio que para a pessoa poder se guardar, para que o desejo de justiça da família e tudo mais não prevalecesse, né? Então você vê que a Bíblia tem uma tratativa jurídica, porque a lei em Israel, a Bíblia em Israel era o Código Civil, né? Para esse tipo de coisa. Ok, você tem o direito de se defender, mas você também está ciente de que a pessoa, se acontecer alguma coisa, tem como ela se refugiar em algum lugar, né? Havia um cuidado do todo, né? Que é o que você tem posto aqui, né? Que a gente tem que imaginar uma mudança como um todo. É igual eu vou citar para você um exemplo mais simples, né? E é uma transformação que muitos acabaram acompanhando. O uso do cinto de segurança obrigatório no Brasil. Eu era criança, menor, e o antigo código, né, o CNT, Código Nacional de Trânsito, ele tinha algumas defasagens, principalmente na parte de punição, né? As infrações era uma coisa bem precária. Então, além de não haver o costume, não havia a punição para quem não usasse o cinto de segurança. E aí houve a mudança, né, para o CTB em 97, e a partir daí acabou ficando mais grave a situação de você não usar o cinto de segurança. Então, num primeiro momento, as pessoas acabavam por usar o cinto de segurança por medo da punição.
Então, se eu não colocar o cinto, o guarda vai me multar. Ele começou a usar o cinto por esse motivo. Com o tempo, com todas as campanhas que foram feitas e com toda a conscientização do quanto o cinto de segurança é importante, que salva vidas, né? Hoje o motorista ele já tem a consciência de que ele usa o cinto de segurança não para evitar de ser multado, mas porque aquele é um equipamento que vai salvar a vida dele. Então a gente tem que chegar nesse nível de consciência para poder liberar a arma no Brasil, que seria o ideal. Tá certo. Tenente, muito obrigado por dispor o tempo, por estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo serviço que vocês prestam também à população. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado. Nós todos. Amém. Obrigado. Como dissemos no início, este é um assunto muito polêmico, mas quero chamar sua atenção para alguns textos bíblicos que vão nos ajudar a entendê-lo melhor. Primeiro texto, eu quero falar sobre o 6º mandamento. Êxodo 20, verso 13, nos diz, não matarás. A palavra que nos foi traduzida como matar, não matarás, é na língua hebraica razá, que significa assassinar, tirar a vida de outrem de forma violenta e premeditadamente. Este verbo nunca é usado na Bíblia para indicar uma morte causada em legítima defesa. Um exemplo disso é o texto do verso 2 do capítulo 22 de Êxodo, que diz assim, se um ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do seu sangue. Veja que o texto não condena aquele que fere como um assassino, não trata ele dessa forma. A melhor tradução, então, para o 6º mandamento seria, não assassinarás. Outro texto que quero trazer aqui é o de Lucas, capítulo 22, versículo 36. Tendo em vista que aqueles dias eram de severa maldade, violência, perseguição, Jesus então olha para os seus discípulos e diz, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. O texto não é um incentivo à violência, mas uma precaução para uma segurança pessoal. Deus ama e valoriza tanto a vida que considera possível a morte em caso de legítima defesa. Devemos ter o cuidado aqui, claro, para não nos tornarmos justiceiros. Não é isso que a Bíblia está nos incentivando a fazer. Para o exercício da justiça, Deus estabeleceu o Estado. Cabe ao Estado, então, investigar, julgar e punir. Devemos também orar para que Deus nos dê livramento de situações que possam colocar as nossas vidas em riscos, para que a gente nem precise pensar se vamos ou não tirar a vida de alguém. Então é melhor orar para que isso não aconteça do que ter que tomar essa decisão. Então, diante dos textos que vimos, é correto dizer que a Bíblia não nos condena quando por algum motivo nós precisamos causar a morte de alguém que atente contra a nossa vida. A regra é bem simples. Não é que você tem o direito de sair matando qualquer possibilidade mínima de ser roubado ou assaltado. Não é isso. A questão é se alguém vai atentar contra a sua vida de forma última, aquilo pode te causar um risco de morte, então a Bíblia nos dá o direito legítimo de nos defender. Então você pode tirar a vida de alguém se aquela pessoa for contra a sua integridade física, no sentido de te causar a morte. Nesses casos, então, o Senhor não terá como culpado o que fizer isso. Outra coisa que é muito importante, é legítimo, então, para essa defesa, a gente possuir e portar uma arma. Claro que tendo a responsabilidade de saber que isso deve ser usado em última instância, não é algo que a gente deva se valer para qualquer situação, mas em último caso apenas, e sempre imaginando que também o preservar a vida do outro é necessário. Se eu posso evitar que algo cause a minha morte, não necessariamente precisando tirar a vida de outro, eu devo fazer. Mas se para que eu sobreviva o outro que está vindo contra mim precisa morrer, então a Bíblia não me condena. E, por fim, então, destacar essa questão de que nós não devemos ser justiceiros. O Estado é quem trata cada caso e dá a pena. O Senhor deu ao Estado esse poder e esse direito. Que o Senhor guarde a nossa nação, que Ele desperte em nossos governantes uma responsabilidade maior para o cuidado com a segurança pública em nosso país. Que Deus nos abençoe.